dia. Então vamos iniciar nossa aula fazendo uma oração. Desculpa aí pelo atraso, mas foi um probleminha aqui na abertura do portão, tá bom? Pedir a Deus que nos abençoe mais esse dia, que Ele nos dê sabedoria, força. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A parte do reino animal e artrópodes, nós já finalizamos, tá bom? Agora nós vamos para o reino, para o filo Equinodermo. E aí, no Classroom 1, eu fiz confusão das turmas na hora de colocar o título da atividade para que vocês postassem. E aí, só vi ontem, né? Tenho mais de 300 alunos conectados lá com o Classroom, então às vezes algumas mensagens passam, não tem só vocês lá no Classroom. Então, vocês dão uma olhadinha lá hoje, posta a atividade da semana passada, por favor, para mim já dar uma baixa aqui, tá? É importante que vocês estejam fazendo essas atividades, pessoal, porque elas estão valendo nota, tá? Então, tudo que é proposto, tudo que é pedido para que vocês façam, está valendo nota para vocês. Então, é de extrema importância que vocês realizem essas atividades no prazo estabelecido. E aí a gente vai pensar em outras formas de avaliar, tá? Mais para frente. Mas acho que já chegou muita gente aqui na sala, né? Então a gente vai dar continuidade aqui na explicação, tá bom? Qualquer coisa você pode ir perguntando aí no chat, tá? Qualquer dúvida que tiver, pode ir perguntando. Então, vamos falar aqui do filo Equinodermos. Aí nessa foto está o representante mais clássico desse filo, né? Que é a estrela do mar. Então, ele é representante clássico. Então, Patrick, né? Representado aí. Então, são animais triblásticos. Então, possuem os 3 folhetos embrionários: mesoderma, ectoderma e endoderma. Então, apresentando os 3 folhetos embrionários, tá? São celomados. A origem do celoma é enterocélica, né? Então, ele é de dentro da parte do mesoderma, vai formar a parte do celoma, que é a cavidade onde vai desenvolver os órgãos. Então, são considerados enterocelomados, porque tem essa presença aí do enterocelo, né? O desenvolvimento lá do celoma a partir da cavidade interna do mesoderma. São deuterostomiados ou deuterostômio. Então, até o filo dos artrópodes, nós vimos que os animais davam origem primeiramente à boca. Então, esse é o primeiro filo e único filo dos animais invertebrados, que o protostômio vai dar origem primeiramente ao ânus. Então, forma-se o ânus para depois formar-se as outras partes do sistema digestivo e depois forma a boca. Então, somente os equinodermos e os cordados são deuterostomiados. Não apresentam segmento no corpo. E aqui a gente observa os representantes, né? Que é o Patrick, que é o desenho animado da estrela do mar, a bolacha do mar,
pepino do mar e os lírios. Tá? Então, a gente vê que não tem nenhum tipo de segmentação no corpo desses animais. São todos marinhos, tá? Bentos. Então, dentro do ambiente marinho, a gente tem os plânctons, os néctons e os bentons. Os bentos são animais que vivem mais no fundo, né? No submerso, no mar fixo, no substrato. Então, se eu voltar aqui para vocês verem, ó, os animais eles vão ficar no submerso, né? No substrato. Então, eles ficam substratos, eles não são livres natante. Então, a meio de locomoção dele é auxiliado pela corrente de água que tem. Então, aqui os animais também, né? Representando aqui, nesse caso, a estrela que está erroneamente dessa forma, né? Nenhuma estrela do mar fica desse jeito. A verdadeira, ela fica assim, submersa, aderida em algum substrato, tá? E alguns animais vão fazer parte do ambiente do plâncton. O plâncton já é nessa estrutura aqui que a gente vê. O que é o plâncton? São animais ou vegetais, né, a parte do fitoplâncton ou plâncton, que ficam, não conseguem ultrapassar a barreira da corrente da água. Então, eles ficam ali boiando e aí eles não conseguem ultrapassar. Se a corrente está em uma direção, todos vão naquela direção porque eles não conseguem ultrapassar. Então, aqui estão alguns representantes deste filo que também faz parte do filo dos Equinodermos, tá? Características anatômicas e fisiológicas. Até aqui tudo tranquilo? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Então, daqui, né, o nome dos animais vem do grego eknos, que significa espinhos, e derma, pele. Então, equinodermos. Então, ectodermas vem dessa característica. Então, os animais vão apresentar esses espinhos na parte mais periférica, que é chamada na sua epiderme, né, na derme aqui. Então, que mostrando a simetria pentarradial nos adultos, né? Então, os adultos aqui na parte dos equinodermos, né? Representante aqui da estrela do mar, pentarradial, porque tem 5, né? Radiações, e as larvas vão apresentar uma simetria bilateral, epibinária, nesse tipo de larva que é chamada de asteroide. Brachiolária pode apresentar também nessa característica dessa larva. Ofiória é chamada de uma simetria ofilóptero, né, que lembra a hélice de um helicóptero. Equinóptero também, da parte equinoidea, tá, da classe. Oturóptera, auricular e ventilar. Isso aqui, pessoal, é mais uma curiosidade do que mesmo vocês tenham que saber em relação a essas larvas, tá? É importante saber que ela apresenta uma divergência dentro da evolução, né? Onde as larvas têm uma simetria bilateral e os adultos vão apresentar a simetria radial. Apresentam-se espinhos, né? Então, esses espinhos são móveis, na maioria das vezes. Pedicelárias, chamados a parte de pés, auxiliando aqui, ó, a parte de locomoção. O sistema hidrovascular ou ambulacral, então aqui é os pés ambulacrários,
com as ampolas. Então, essas ampolas se enchem de água e distribui essa água em todo o animal, né? E auxilia no transporte para dentro dos órgãos, dentro do animal, e fazem com que eles consigam se locomover, tá? Então, através desses pés ambulacrários, enchem-se de água e ocorre a propulsão, a locomoção dos animais. E o canal madreporítero, esse canal apresenta esse canal circular também e aqui um canal madreporítico que vai ter formação na formação da concha, né, do exoesqueleto calcário que é produzido dentro do corpo do animal e formado externamente. Então, o sistema ambulacrário ele é formado por esse conjunto, que é os canais de madreporítero, o canal circular, onde vai circular toda a corrente de água, o canal radial, da onde parte a água, e os pés, a ampola e os pés ambulacrários, que é onde é injetada a água para poder ocorrer a locomoção. Apresentam um endoesqueleto, né, na parte mais externa, mas fica dentro do corpo do animal, formando essa placa, vindo através da placa madreporita, então formando toda a parte externa do corpo do animal aqui, mas é recoberto por uma película, né, epidérmica, então é chamado de endoesqueleto calcário, possui as zonas ambulacrais e interambulacrais, aqui as divisões pentágonos aqui na forma dos raios, né? Essas divisões vão formar essas regiões que são chamadas de interambulacrais e aonde apresenta os pés, né? Aqueles pés ambulacrais que a gente chama, é chamado de zona ambulacral, onde vai ocorrer a locomoção. E a placa madreporita, aonde vai ter a formação do esqueleto calcário, certo? Sistema hidrovascular, né, que é uma característica exclusiva deste grupo. Ele apresenta tubos e ampolas de paredes musculares. Aqui está a foto do sistema hidrovascular para vocês, mostrando aqui, ó, o canal circular, a placa madreporita, o canal pétreo, né, onde leva essa comunicação de água, formando aqui então aqui, ó, a parte dos pés ambulacrais. Apresenta respiração, locomoção e respiração e captura de alimento. Então, todo esse sistema é responsável por toda essa parte fisiológica do corpo do animal. Então, eles auxiliam na respiração, na locomoção e captura de alimento, além de fazer o transporte e a remoção de resíduos. Então, toda essa parte do animal vai estar removendo as excretas, né, que foi ou não absorvida no corpo do animal e eliminando. Então, circula pelo canal aqui as vesículas de Poli, que é essa vesícula de Poli aqui, os pés ambulacral, esse canal radial. Então, tudo que entra dentro do corpo do animal vai circular por esse sistema hidrovascular, tá? Sistema digestório deles são herbívoros, tem espécies que são carnívoros aqui, ó, como vocês verem, algumas espécies carnívoras, né? Acho que eles se alimentam. E outros são onívoros, né? Então, alimentam-se tanto de vegetais quanto de animais. E alguns podem ser detritívoros também, tá? Vou apresentar a lanterna de Aristóteles, que é a parte onde esses animais vão liberar enzimas digestivas e fazer o seu sistema excretor,
né? Então vão auxiliar no sistema excretor desses animais. E possui o seco gástrico. Então, como ele tem a formação do sistema digestório bastante já desenvolvido, ele vai apresentar o seco gástrico, tá? Que fica mais ou menos nesta região aqui, em cada raios, né? Braços que a gente fala assim, raios braciais da estrela, né, que representando, que é o representante clássico desse filo. Então, cada um vai apresentar esses secos gástricos, onde libera enzimas digestivos para poder fazer a digestão dos alimentos e assim eliminar através do ânus, que aqui, ó, se vocês observar nessa foto, o que a gente observa? Que a boca, ela fica na parte ventral. Então, o ânus ele vai estar nessa região aqui, ó, tá? Na parte posterior e não na anterior. Na parte dorsal, né? Melhor falando. Então, na parte dorsal, onde vai estar o sistema de excreção, que é o ânus. E não há sistema circulatório. Por quê? Porque tudo que precisa circular dentro do corpo do animal é circulado através do sistema hidrostático, tá? Respiração branquial podem ser através de papilas respiratórias ou árvores respiratórias. Então, apresentam esses três sistemas de respiração. Aqui, no caso da estrela do mar, que apresenta bem desenvolvido a parte do sistema hidrovascular, então, em cada extremidade do pé umbilical, elas vão apresentar as papilas respiratórias. Essas papilas respiratórias vai fazer a troca gasosa para o corpo do animal. Aqui no caso de um pepino do mar, né, um exemplo de um pepino do mar, ele vai apresentar a árvore respiratória, que fica em comunicação dentro do corpo do animal. Então, aqui em vermelho, aqui, ó, vocês veem toda a parte do sistema digestivo do corpo do animal, né? Saindo aqui da boca, onde tem a captura do alimento, passa por toda a parte até eliminação, que é o cloaca, ânus. Então, tem eliminação. Aqui, nessa região, vou mostrar aqui em cima, porque o aparecimento do vídeo aí meu tá atrapalhando a imagem, né? Aqui tem toda a parte dos pés ambulacrários. Então, esses pés ambulacrários, que é esses esqueletinho aqui, mais externo do corpo do animal. Então, entra através aqui, a água entra trazendo oxigênio e é distribuído aqui na árvore respiratória. Sistema nervoso, apresenta os anéis nervosos e os nervos radiais. Então, sai de um anel neural central e irradia os nervos radiais, tá? Dentro do corpo do animal. A reprodução são dioicos, que quer dizer isso, tem um macho e tem fêmea. Apresenta as gônadas, produtoras de gametas, e o desenvolvimento é indireto. Então, eles passam por uma fase larval para depois chegar ao animal adulto. E alguns têm poder de regeneração. Então, mostrando aqui, nessa fotinha, corte de um pedaço da radiação de uma estrela, ela pode ser regenerada e novamente formar aquele braço ali onde está, tá? E as classes presentes, a classe então, da estrela do mar, são chamadas de asteroideas. Então, corpo achatado em forma de estrela, apresenta bocas e pés localizados na região oral, ânus na região aboral, e a maioria delas são predadoras, tá? A maioria são carnívoras. Equinóidea, representante do acha do mar e do ouriço do mar. Então, o esqueleto constituído de placas calcárias, alimenta-se de algas e detritos raspados de rochas,
O corpo é circular, abaulado ou achatado. A boca é localizada na região oral também, o ânus na região aboral. Pés distribuído por todo o corpo. Então, aqui na bolacha do mar, a gente observa que ó, a boca e o ânus vai ficar localizada na parte ventral. Então, a boca fica nessa região chamada de oral e o ânus logo abaixo, chamado aboral. Tá? Se alguém já teve a oportunidade de ver uma bolacha do mar, se você passa a mão sobre ela, você vê que é áspero, né? Essa asperidade dela são os espinhos que ficam localizados na parte externa do animal. Então, o ouriço a gente já observa esses espinhos só de olhar. Já a bolacha do mar eu tenho que ter o toque, né, para observar que tem pequenos espinhos aí, ali. E essa região aqui, né, que é chamada de petaloides, é a área onde saem os pés ambulacrários modificados em lamelas. Então, esses pés aqui na forma de lamelas, que aqui também mostra nessa foto, eles não têm uma função respiratória dentro dessa classe. Holoturóidea, então o corpo é macio e alongado, a boca é localizada na região oral e o ânus na região aboral. Pés ambulacrários distribuídos em fileiras ao longo do corpo. Então, aqui nessa região aqui, os pés ambulacrários, alimenta-se de detritos orgânicos acumulados no fundo, iodosos e arenosos. Então, é um animal que vive submerso em ambientes principalmente enlamaçado, onde tem bastante matéria orgânica. Então, eles são animais detritívoros, né? Alimenta-se da matéria orgânica em decomposição. Crinoidea, que alimentam-se do plâncton e detritos orgânicos, tá? E o corpo é em forma de taça. A boca e o ânus ficam no mesmo local, na região oral. Então, ele se assemelha muito a uma planta, né? Muitos confundem os lírios do mar como se fossem vegetais, né? Não é, são os animais. E tem de várias cores, de vários tamanhos, são bastante diversificados essa classe, Crinoidea. Ou Fiuroidea, que são chamadas serpentes do mar, elas também são essa composição de raios, né? Simetria radial na forma de 5 pentagramas aqui. Alimentam-se de crustáceos, moluscos e detritos orgânicos do fundo do mar, locomovidos por ondulações dos braços. Então, aqui, os pés ambulacrários, eles não têm tanta função de locomoção, e os braços vão se movimentando, fazendo ondas, e assim eles conseguem se locomover de uma região a outra. O corpo é achatado, possui a boca, mas não possui ânus. Neste caso, a excreta dentro dessa classe alimenta-se e é eliminado os seus alimentos através da boca. Tá? Fatos interessantes sobre esse eufilo equinodermata. Então, apresentam bastante fósseis. Esses fósseis eles servem para datar, né, pesquisas científicas ou dar indícios de como eram aqueles ambientes, sobreviventes daquele ambiente. Então, aqui tem fóssil, aqui numa rocha, né? Então, são dados muito importantes dentro da sociedade científica para catalogar as espécies de animais, determinar formas de vivência daquele ambiente, daquele ecossistema em determinada época. Apresenta tecido conjuntivo mutável. Então, a parte muscular, né, a parte muscular é diferenciada e os tecidos conjuntivos, aqui a parte circulatória, né, o sangue, são bastante diferenciados de uma classe para outra.
os olhos de cada um de seus dedos do pé. Então, algumas espécies vão apresentar pequenos olhos em cada um dos pés ambulacrais, que é chamado dedos dos pés, né? Então, fica a parte do pé ambulacar, a região posterior, mostrando então a parte sensitiva, né? Visão, a parte de visão do corpo do animal. E o pepino do mar, que é o hospedeiro de muitos artrópodes, microartrópodes, microcrustáceos que vivem dentro do pepino do mar como uma forma de proteção. Então, esses são os fatos interessantes dentro do grupo aqui dos animais. Aqui, ó. Aqui é uma espécie, né? Esse daqui, na parte aqui, já não é um artrópode, já é uma réptil, né? Aquático, escondendo dentro do corpo do pepino. Então, ele serve como um hospedeiro, ele serve como se estivesse auxiliando a proteção desses animais. E aí a gente termina aqui a parte do filo Equinodermata. Na próxima aula, hoje a gente vai fazer uma atividade, tá? Uma atividade, então vou precisar que vocês estejam com a apostila e a participação de vocês no chat para responder as perguntas. Então estejam atentos para responder assim que eu fizer a pergunta para vocês, tá bom? Alguma dúvida que vocês queiram fazer? Tá bom. Então, até a nossa próxima aula. Fica com Deus, tá bom?